Então vamos lá? Eu vou falar hoje porque eu investi na Engie. Para quem não conhece ainda, esse quadro aqui é onde eu mostro o racional ali por trás da tomada de decisão, né? Por que eu decidi investir na Engie? Vou lá desde o comecinho. É claro que a gente não tem como contar tudo aqui, porque normalmente para escolher uma empresa para investir eu levo mais de 3 meses aí, até mais, dependendo da empresa, se ela for muito complicada de analisar. Mas aqui você pega um apanhado geral, né, do que me fez investir nessa empresa. Lembrando sempre, você nunca deve tomar a decisão de investir ou não numa empresa só com base num videozinho que você viu no YouTube, né? Você precisa de uma pesquisa, precisa de utilizar do seu racional ali, das suas próprias decisões. Isso aqui é simplesmente para facilitar a tomada dessa decisão, para você conhecer essa empresa, para entender um pouquinho mais. Mas esse processo tem que partir de você, de entender os indicadores, de entender os números. Muitas vezes o que é bom para mim não é bom para você. A prova disso é que existem mais de 300 empresas na bolsa e cada carteira é de um jeito, né? Então você tem que começar a pensar por conta própria. Não tome decisões baseadas em um só vídeo de YouTube, nem meu, nem de ninguém mais na internet, tá? Isso aqui vale para tudo. Outra coisa é que esse quadro aqui já era muito famoso aqui no canal, eu parei ele por um tempo porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, mas agora ele vai voltar semanalmente. Então toda segunda-feira a gente vai ter esse vídeo aqui. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo desse. E Raul, como que eu sei que você tem essa empresa em carteira mesmo? Você pode ver lá também o Minha Carteira, que é um quadro aqui onde todos os meses eu coloco uma carteira pública que eu fiz aqui só para o canal, para a gente ter o famoso ali skin in the game, né? A pele em jogo, para vocês verem aqui que realmente eu não só falo como faço, eu sempre cobro das pessoas que elas façam as coisas que elas falam que fazem, né? Porque senão fica muito difícil. Você tá ali olhando uma pessoa falar que fez uma coisa, que investiu em uma coisa e não tem essa carteira dessa pessoa para você conferir. Então aqui tem a carteira pública do canal, ali onde a gente está exposto em mais de 400 mil reais, acho. Não, 350, deve chegar em 400 em breve aí. E vocês estão vendo ali onde eu investi. Outra coisa que você precisa entender antes da gente começar a falar é que muitas vezes eu levo 3 meses e até mais, dependendo da empresa e do ramo de atuação dela, para decidir colocar uma empresa na minha carteira. Então aqui é uma simplificação desse racional ali por trás dessas decisões. E não tudo, né? E eu começo ali pesquisando pelo setor, e é o que eu sugiro que você faça. Então escolha primeiro um setor onde você quer investir e não a empresa. Se o setor for bom, o setor for lucrativo, você vai analisar todas as empresas desse setor sem nenhum viés. Você não vai querer que nenhuma delas seja melhor que a outra. Você analisa todo o setor e você escolhe a melhor empresa do setor. O ideal é que você faça isso para você não ficar cego. Quando você cisma, eu quero colocar a Engie na minha carteira. Daí você vai começar a procurar pontos positivos na Engie e botar defeito nas outras. Não pode ser assim, você tem que se abrir ali. Bolsa de valores não é futebol, você não pode ir pela marca mais bonita, né? Você tem que ir pela empresa que você acredita que tem potencial com base em números, em realidade, e não simplesmente nas suas teorias, ou na sua loucura, ou no fato de você gostar de uma empresa ou não. Então hoje aqui a gente vai falar da minha empresa favorita do setor elétrico, que é a Engie, né? Uma delícia de empresa aí, realmente uma empresa maravilhosa, um dos grandes pilares ali da minha carteira. Quando a gente fala de uma carteira de investimentos, a gente tem tanta empresa ali que a gente sabe que elas são a base de sustentação da carteira, quanto a gente tem empresas que a gente sabe que a gente está tomando um pouco mais de risco. A Engie entra aqui na minha parte de base de sustentação, né? Ela tá ali do lado dos bancos, das seguradoras, como a parte da minha carteira que são empresas mais sólidas, mais robustas, né? São empresas muito menos arriscadas porque já tem muitos anos de estrada, são empresas blue chips ali, ou seja, empresas já muito grandes. Você sabe por que a gente chama de blue chips as empresas ali, que são as large caps, as empresas gigantes? É porque nas fichas de poker ali, né, as fichas azuis ali, é uma referência a isso, por isso que fala blue chips, né, são as empresas maiores ali, mais robustas e de fato, empresas que têm mais chance de se manterem, né, grandes ao longo dos anos. Não são empresas que surgiram de uma hora para outra, não são empresas que têm uma ascensão meteórica, são empresas que estão aí fazendo o dever de casa, o feijãozinho com arroz bem feito há muito tempo, tá? Então a Engie é mais uma dessas empresas aí que está na minha base de sustentação. Ela é uma empresa grande no mercado perene, o setor elétrico ali, né? Nada é mais perene do que o setor elétrico. Agora eu estou usando quanto de energia aqui, você está usando energia para me ver. Então é um setor que dificilmente o ser humano conseguiria se livrar ali, né? A gente inclusive está migrando cada vez mais para o setor elétrico. O petróleo está perdendo espaço, as outras fontes de energia estão perdendo espaço e está surgindo ainda mais o consumo de energia elétrica que aumenta ano após
nervosando aí, com exceção à Coreia do Norte, né? Se você olhar ali de longe ali no mapa, você vai ver que é o único lugar escuro. No resto do mundo a gente está vendo a energia elétrica se expandindo. E talvez até na Coreia do Norte também, eventualmente, eles devam resolver esse problema aí. Então, como a gente falou ali na WEG, né? A gente falou da WEG trabalhando com ônibus elétricos e tudo mais, para tudo isso acontecer, a gente vai precisar de energia elétrica. Nesse ponto, essas duas empresas se conectam ali, né? E cada passo que o ser humano dá em destino a um mundo mais tecnológico, a gente está falando de maior consumo de energia elétrica, pelo menos por enquanto. Eu não consigo ver nenhuma outra forma do ser humano evoluir tecnologicamente sem gastar energia elétrica. Talvez possa até evoluir no sentido de economizar mais energia elétrica, né? De gastar melhor, mas não de parar de usar. Então o setor elétrico em si já é um setor fantástico, né? Agora a empresa 100% privada do setor elétrico, aí é bom demais para ser verdade. Por quê? Porque a maioria das empresas do setor elétrico, elas têm ali influência estatal e muitas vezes são controladas pelo Estado ou por algum Estado. Isso acontece não só no Brasil, como na maior parte do mundo, tá? Então a ENGIE é a maior empresa privada de energia elétrica do Brasil. E ali o setor elétrico é dividido em três partes principais, né? O setor elétrico é dividido na geração, transmissão e distribuição de energia. Desses três setores ali, o melhor, na verdade, mais lucrativo, mais estável, é a transmissão de energia, não é em si a geração de energia elétrica. Mas a geração de energia elétrica é o setor ali que eu considero mais perene, né? Porque as outras todas compram dele, de certo modo. Então eu acho mais seguro, apesar de não ser mais lucrativo, né? Como a gente comparar seguradoras com corretora de seguro. A corretora tem um ROI melhor ali, mas acaba que ela depende das seguradoras. Então a ENGIE é a maior empresa do ramo de geração de energia, ela não é da transmissão, ela não é da parte mais lucrativa. Ela tem uma atuação diversificada em fontes de obtenção de energia, né? Ou seja, ela obtém energia de diferentes formas, tanto hidrelétrica, termoelétrica, biomassa, solar, eólica, de todo jeito ela tem energia ali, ela gera energia, né? Então ela faz parte de um grupo internacional franco-belga que chama ENGIE SA, né? Conhecido por ser o maior grupo privado de energia com atuação em mais de 70 países ao redor do mundo, é muito grande. Ela atua por meio de fontes renováveis também, e isso eu gosto bastante, né? Ela vem crescendo bastante sua atuação no ramo de energia solar, eólico e de biomassa, que são formas ali muito melhores da gente fazer energia, porque não destrói o meio ambiente, né? De gerar energia, porque não destrói o meio ambiente, não cria esse tipo de problema que está sendo cada vez mais perseguido, e a ENGIE faz grandes investimentos nesse setor, que faz eu gostar muito dela. Como sempre, o braço tecnológico para mim, desde o primeiro vídeo, se você ver, é uma coisa muito importante. Se você assistir todos os vídeos dessa série aqui, você vai ver que eu sempre falo a mesma coisa, é porque eu realmente procuro por empresas que inovam e que gastam bastante com pesquisa e desenvolvimento. Então, além de diversificar nas formas de energia, a ENGIE atua ainda no setor de geração de energia elétrica e começou a trabalhar também na transmissão, né, que é a parte ali que é o filezinho. Ela também tem uma parte importante na transmissão. Ela é dona de aproximadamente 6,3% do market share de geração de energia elétrica brasileiro, né? Investe em inovação bastante, como vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo, que é o critério mais importante para mim. Existe uma importância quando vocês me falam sempre, Raul, por que você vai tanto na história da empresa? Por que você conta por que a empresa está nesse lugar? Porque existe uma importância muito grande de você entender a história de uma empresa antes de investir nela. Você não consegue entender como um império se tornou um império se você não verificar lá no comecinho quais foram as necessidades, quem fundou essa empresa, quem administra essa empresa. Então a história da empresa é uma das características que eu mais levo a sério na hora de investir. Uma empresa que começa de um negócio todo desarranjado ali, dificilmente ela vai se tornar uma empresa estável e sólida. Então você tem que entender as bases que fundaram essa empresa. Então a gente vai aqui agora falar sobre a história da ENGIE, porque na análise fundamentalista é muito importante que você entenda por que a empresa se tornou essa empresa. Os números sozinhos, eles não te dizem nada. A gente tem que ter ali um estudo do DNA da empresa, do porquê que ela faz as coisas do jeito que ela faz. Quando você vê uma empresa que desde sempre ela inovou ali, por exemplo, a tendência dela continuar inovando é muito maior do que uma empresa que nunca inovou, né? Uma empresa vai se tornar inovadora da noite pro dia? Normalmente não é assim que acontece. Então, como eu considero a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento uma parte importantíssima para qualquer empresa, né? Uma base aí que inclusive vem do Philip Fisher ali, que é o autor do livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Se você não conhece ainda, recomendo que vocês leiam, eu falo dele aqui sempre, mas é sempre bom relembrar, né? Então, de onde vem a ENGIE, né? A ENGIE está ali, vem da criação da Nacional Energética ali pelo Banco Nacional em 1994, né? De olho na expansão ali do cenário de energias brasileiro, a companhia belga, a Tractebel, né, ela veio para o Brasil por meio de uma das ramificações da empresa, a Tractebel Energy and Gas International, né? E se instalou no território brasileiro em 1995. Então, na empresa brasileira, ela vem de fora para construir uma parceria e entrar na onda de crescimento ali. Ela fez um lobby ali, na real, né, com o governo brasileiro e conseguiu autorização para vir para cá. Um ano depois, a Tractebel abre sua primeira sede brasileira ali no Rio de Janeiro, em 1996, né? Depois de criar raízes no Brasil, a estrangeira cria sua primeira marca oficialmente brasileira. Então ela modificou o nome ali para Tractebel Brasil Limitada, né?
né, em 1997. Apesar de visar aí o cenário expansivo, a empresa recusou o financiamento brasileiro concedido pelo BNDES para facilitar as operações. Ela injetou pesado 801,5 milhões de dólares para crescer e se tornar mais competitiva no mercado nacional de energia. Então ela não fez ali aquela coisa que as empresas que vêm para o Brasil fazem muito, né? Pegar o empréstimo do BNDES, crescer e depois ficar com uma dívida enorme ali. Ela preferiu, e na verdade nem se torna uma dívida enorme, porque muitas vezes o BNDES emprestava ali a juros bem tranquilos. Só que existe uma cobrança desse tipo de coisa. Então a empresa acabou preferindo injetar o próprio dinheiro do que ter que se curvar a esse tipo de coisa. E claro, quando você injeta dinheiro em outro país nessas quantidades aqui, a gente está falando de quase 1 bilhão, né? A gente tem ali o Brasil também muito mais fácil de negociar do que se ela tivesse pegado o dinheiro brasileiro, né? Quem impõe as regras quando você vai trazer dinheiro, normalmente é você. E o Brasil era outro país na década de 90 que não era o mesmo país de agora, né? Então, com os investimentos internacionais, a Tractibel Brasil LTDA garantiu a concessão da usina hidrelétrica de Cana Brava no Rio Tocantins em 1998. Você vê, né? Com o dinheiro que ela injetou, ela ganha em vez de ter que se adequar. Nesse mesmo ano, a empresa fez a aquisição da companhia estatal GeraSul, né? A GeraSul, para quem não sabe, teve sua origem na cisão dos ativos de geração e transmissão da Eletrobras ali, né? Com este salto, a Tractibel garante 2 novas usinas em construção, a Itá e a Machadinho, né? Este é tido para muitos como o início do formato que conhecemos da ENGIE hoje. Então ele foi ali que começou a estruturar ela do jeito que ela é hoje. Pois com a aquisição da GeraSul, a empresa começou a contar com uma capacidade de geração futura considerável, ou seja, ela estava se planejando ali já para o futuro se tornar uma empresa que geraria muito mais energia. Então o que possibilitou ainda mais um crescimento da ENGIE ali foi o blackout que aconteceu no ano de 2001, né? Por déficit nas linhas de transmissão do país, ou seja, o Brasil ficou sem energia ali e teve um problema, né, para transmitir energia. O governo federal decretou então um racionamento de energia e isso possibilitou ali a ENGIE aproveitar a deixa para colocar em uso a recém-adquirida usina termoelétrica William Arjona, do Mato Grosso do Sul, né? Um ano depois, então, a Tractibel ganhou ali um leilão que concedeu a ela ali a hidrelétrica do Estreito de Tocantins, com uma capacidade de 1.087 megawatts, né? Agora a companhia já estava estabelecida, robusta e confiante. Com isso, ela promoveu o primeiro leilão de venda de energia elétrica no país. Olha só onde que vem a ENGIE, né? Um ano após o leilão, em 2003, a empresa entra para a lista de mecanismo de desenvolvimento limpo da ONU, ou seja, começou já a se preocupar com desenvolver novas fontes energéticas. É aí que está o trunfo da ENGIE. Em seguida, em 2004, inicia o mercado de livre fornecimento de energia. Os contratos ali somavam uma demanda média de 700 megawatts. E com reconhecimento, a empresa ganha 2 certificados de renome, o ISO 9001 e o ISO 14001, né? Em 2005, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores. E aqui começa a nossa história. Com o dinheiro do IPO em 2007, a empresa adquiriu a Ponte Pedra SA, adicionando mais uma hidrelétrica para sua capacidade de geração. Então ali ela aproveitou do IPO para já comprar outra empresa. No ano de 2008, a Tractibel Internacional passou a se chamar Suez e se fundiu com a francesa estatal Gaz de France, formando aí o GDF Suez, que há algum tempo depois passou a se chamar ENGIE. Então é daí que vem, primeiro fizeram uma mudança, depois fizeram outra mudança de nome. A galera sempre se une com outra empresa e fica o nome das duas empresas, depois eles têm que pensar numa marca melhor, né? Porque esse nome aqui, GDF Suez, era meio ruim mesmo. Nesse mesmo ano, a empresa iniciou aí as suas obras da usina termoelétrica de Ibitiúva, né? Entrando no segmento de biomassa. Olha só, a ENGIE desde sempre, você vê que desde o começo, ela começa ali sempre procurando novas fontes de energia. Isso é muito importante porque a gente sabe que, eventualmente, a questão das hidrelétricas vai chegar num colapso, né? A gente não vai ter como continuar fazendo energia do jeito que a gente faz. Então aqui ela já está procurando formas. Em 2016, a controladora da Tractibel passou por um processo de reestruturação social que acarretou no processo de rebranding da sua filial brasileira, que se passou a se chamar ENGIE Brasil Energias SA em 2017. Agora é nossa empresa aqui. Agora o TBLE3 vira EG3, que é aqui que a gente começa, consolidando o nome já existente internacionalmente no Brasil. Então aqui a do Brasil ainda ficou se chamando Tractibel por um tempo, depois veio ali, modificou e começou a se chamar ENGIE. A instalação no mercado fotovoltaico aconteceu ainda no mesmo ano, então ela começou também a procurar energia fotovoltaica ali, com a entrada da ENGIE no nicho de geração fotovoltaica distribuída. Além disso, em 2017, a empresa entra no chamado varejo da energia, aumentando consistentemente seus lucros. Então, toda hora que você pensa que a ENGIE vai parar, toda hora que você pensa que a ENGIE está tranquila, ela vem. E por ser a maior privada, ela tem ali, por ser a maior empresa privada, né, ela tem uma forma muito mais rápida de agir do que as outras empresas. Isso demonstra aqui no
crescimento dela. Comparar o crescimento da Engie com qualquer outra empresa do setor aí, você vai ver que ela cresce muito mais rápido, né? Ela tem um processo expansionário muito mais rápido de receita e de lucro também. É óbvio que não é uma grande distribuidora de dividendos, mas aqui a gente percebe por que ela cresce tanto e por que ela não distribui tanto, né? Porque ela sempre está fazendo investimentos. Então aqui em fevereiro de 2007 se inicia paralelamente a entrada da Engie no segmento das linhas de transmissão, com a aquisição de 1.000 quilômetros de linhas no Paraná, por meio da arrematação de um lote de leilão de transmissão de 2017, realizado pela ANEEL, né? Daí pra frente o perfil da empresa muda e passa a se tornar mais agressivo por meio de várias aquisições. É aqui que eu começo a gostar ainda mais da Engie, né? Se você achou que ela estava agressiva aqui, ela não estava ainda, ela estava fazendo investimentos próprios. Aqui ela começa a comprar mesmo, para crescer não organicamente. Existe o crescimento de empresas orgânico, que é quando ela faz investimentos e vai crescendo, e existe o crescimento não orgânico, que é quando ela compra empresas e coloca para dentro, e aí ela só tem que integrar esses sistemas. É importante que a empresa faça as integrações muito bem, coisa que a Engie tem feito, né? Tem empresa que vai comprando ali, as empresas vão se desmantelando depois que ela compra. Então ali, a GV Energy, considerada líder no mercado de gestão de energias e gás do país, ela comprou a ACS, né, no mesmo ano, entrando no nicho de monitoramento de energia. Ela comprou a Sandenco, que é líder no segmento de iluminação pública. Então ela foi adquirindo. Em 2019 foi dado mais um grande passo no processo expansivo da Engie, que adquiriu ali a TEG, né, a Transportadora Associada de Gás SA, a empresa de fornecimento e distribuição de gás natural. Muito boa também. O que é o mercado da Engie hoje depois desse tanto de aquisição? A Engie trabalha ali com geração de energia elétrica, né? E é a parte mesmo de gerar energia ali, não é a parte de transmitir nem nada, ela gera energia para vender. Então a Engie tem como negócio a implementação e operação de usinas geradoras de eletricidade. Isso é a maior parte do negócio. A geração de energia da Engie é distribuída da seguinte forma: 73% é hidrelétrica. Você pensou que era muito mais, né? Muita gente pensa ali que às vezes é 90% hidrelétrica, mas não é. Aí 14% são as termoelétricas e 13% são as complementares, mas já corresponde hoje a 13%. Então você está falando assim, de tudo que a empresa vende ali, você já tem de energias complementares, solar, eólica, fotovoltaica e pequenas centrais ali, você tem 13%. E nesse ponto das complementares aqui ainda tem pequenas centraizinhas hidrelétricas ali. A evolução, né, nesse quadro aqui, você consegue ver a evolução da capacidade instalada própria em operação, né, de megawatts da Engie. Olha ali, começa lá em 1998, bem menor, né, você começa ali com 3.719 megawatts e hoje em dia já com 8.711 megawatts, né, é muito grande. E aqui você consegue ver também a capacidade instalada própria comparada com outras empresas, né? Então você vê ali, em primeiro lugar a Engie, depois você vê a CTG, depois você vê a CPFL, depois você vê a Neoenergia, a ESA, a EDP, a Enel, a Eneva e a SPIC, né? Então você vê que ela, em comparação com as outras, ela é muito maior, né? E você vê que o número dela de expansão já é maior que algumas empresas de tecnologia. Só que ela pode expandir ali 1.9 já é maior que várias outras empresas, né? A única que está ali se expandindo nesse mesmo tamanho que a Engie é a Enel, e olha a distância que elas estão ali. Então a Engie, além de crescer mais rápido, ela também está expandindo mais rápido que as outras. Aí você vem aqui, que outro ponto que ela tem? Energia solar também. A energia solar é uma das grandes apostas da Engie aí, que atualmente conta com mais de 2.413 sistemas instalados em 2 grandes centros, né? A usina fotovoltaica de Açu 5 ali e a usina fotovoltaica da Cidade Azul. No ramo de energia solar, a empresa ainda possui vários projetos em andamento. Ela quer construir as centrais fotovoltaicas Açu 1, 2, 3 e 4 no Rio Grande do Norte, o conjunto voltaico da Alvorada na Bahia. Então ela ainda está investindo muito, e é aqui que entra os projetos em desenvolvimento da Engie, é aqui que entra uma empresa que investe em pesquisa e inovação. Ela não fica para trás ali, ela não investe nos formatos já estabelecidos, né? Ela procura novos formatos, procura melhoria sempre. Isso está no cerne, na origem da Engie, desde o começo você consegue ver na história, e aqui a gente vê que ela continua fazendo isso, e isso que me motiva a investir bastante em Engie, né? Você pega ali os projetos em desenvolvimento, né? O que a empresa está desenvolvendo agora. Então você vê ali o tanto de centrais fotovoltaicas, você vê ali o CE de Santo Agostinho, né? Você vê o CE de Umburanas. Olha o tanto de coisa que a empresa está investindo. Energia eólica, outro braço muito forte da Engie também. Então ela também tem 38 usinas de energia eólica, que é gerar energia com vento ali, né? 38 usinas divididas em 4 centros de geração de energia eólica e um em construção. Então tem o conjunto eólico do Trairi ali, o conjunto eólico do Campo Largo, né? O conjunto eólico de Umburanas, Central Eólica Tubarão e o conjunto eólico Campo Largo 2, que ainda está em construção. Então você pega ali geração de energia de maneira renovável. O sol é a maior fonte de energia possível. Olha quanta energia o sol gera, a gente só precisa ali dar um jeito de captar. E a Engie está investindo bastante nesse jeito de captar. A gente não consegue gastar a quantidade de energia que o sol produz em um dia aí, se a gente conseguisse realmente aproveitar essa energia, né? Energia nada mais é do que calor ali, ou vento, ou movimento, tudo isso gera energia, e a Engie está investindo bastante nessas outras formas, em vez da gente estar aí fudendo com o rio, tudo, construindo barragem, lascando com a vida de todo mundo. Então, transmissão de energia elétrica. A Engie também se tornou uma transmissora de energia elétrica lá no começo da história. E como é que tá
isso, né, Raul? Então a transmissão de energia elétrica é aquela feita pelas torres de transmissão que liga-se ali a central de geração até a central de distribuição. Então tem vários ramos diferentes, é importante vocês entenderem isso. Quando você fala em geração, essa empresa que tá gerando energia eólica ali e tudo mais, ela vai ter que transmitir, né, para a central de distribuição. Você imagina, gera energia lá no norte, para você trazer aqui para o centro, você tem que construir as linhas de transmissão dessa energia que vai chegar aqui, né? Como se fosse fiação mesmo ali, mas lógico, não é desse jeito. Você vai construir ali para chegar na central de energia, que aí sim vai te vender energia, para chegar na central de energia da sua cidade. Então, a operadora de energia da sua cidade, na maioria dos casos, ela não gera energia, ela simplesmente vende energia. São raras as que trabalham em todas as áreas. A ENGIE trabalha. Então, a ENGIE iniciou ali no ramo de transmissão no Brasil por meio de vitória em um dos lotes do leilão da ANEEL, né, em fevereiro de 2017. No quesito transmissão, a ENGIE será dona de 5% do market share nacional após a conclusão do projeto Gralha Azul no Paraná. Isso é muito, né? 5% ali para empresa 100% privada é interessante. O projeto teve início em março de 2018 com previsão de conclusão em agosto de 2021. Além disso, nos próximos anos estão previstos mais leilões das linhas de transmissão, o que abre espaço para a empresa crescer ainda mais, porque quanto mais leilão tiver, claro que tem chances da maior ali que entrar, sempre ter chance de levar é maior, né? Você tem mais dinheiro, tem mais tudo, mais estrutura. Em números gerais, a empresa é dona aí de 2.800 km de linha de transmissão e em implantação, tá? Então a transmissão e distribuição de gás natural, ela também trabalha com essa área, não é só energia elétrica, né? Então você pega ali, ela lembra que ela comprou a TAG? Então recentemente, em 2019, a ENGIE adquiriu ali o controle acionário da TAG e a estrutura de transmissão integrada que comprou a TAG consta com 4.500 km de extensão em malhas de distribuição que atravessam aí 10 estados e 191 municípios. O transporte e a distribuição de gás natural consolida a ENGIE na diversificação dos meios de obtenção de energia elétrica. Então dá uma olhada nesse mapinha aí do gás natural. O gás também é energia, né? Muita gente não pensa isso e a ENGIE ela quer todas as formas de energia. Então 4.500 km de gasoduto de alta pressão, 3.700 km só na costa ali, 800 km na Amazônia. Capacidade firme contratada de movimentação acima de 70 milhões de metros cúbicos por dia. Olha ali a estrutura acionária da TAG ali, né? Tem até a Petrobras como sócia. Então a ENGIE é dona da maior parte, mas você também tem várias empresas ali, você tem a CDPQ, né? Então ela tem 11 estações de compressão, uma rede com vários pontos de interconexão, 10 distribuidoras de gás, 90 pontos de saída, refinaria, plantas de fertilizantes e termoelétricas atendidas, 13 pontos de entradas de gás ativos, incluindo 2 terminais de GNL, né? Tá bom. Entendeu toda a estrutura, entendeu que o trem é gigante. E os produtos e serviços? O que ela vende aí? A gente tem que resumir isso agora, né? O que ela faz com toda essa estrutura gigante que ela tem? Os produtos da ENGIE ali estão distribuídos em suas linhas de atuação, ou seja, no quesito de geração de energia, os produtos englobam geração de energia elétrica, comercialização de energia elétrica no mercado por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica local, onde as indústrias, entre outros, podem comprar energia elétrica por meio de contratos fechados de consumo mínimo. Porque como é que funciona? Quando você vai abrir uma indústria muito grande, você não vai chegar ali e falar assim, ô, empresinha aí, me vê energia, vai pagar a conta, você vai passar o cabo e passar a conta. Você tem que fazer um combinado, né, com meio de uma grande geradora de energia, porque senão você paga muito. Então a ENGIE tem ali essa venda de energia para as empresas, para o processo industrial ali. Então com essa diversificação ali de setores, a ENGIE fecha as indústrias e tudo mais, ela tem hoje um nível 0 de inadimplência, tá, no ACL dela. Então ela não tem inadimplência, não tem gente sem pagar a ENGIE, né? Você olha ali, ela trabalha principalmente para o ramo de siderurgia, para o ramo de borracha e plástico, alimento, cimento. Então ela não tem uma dependência de um cliente único, tá tudo muito bem dividido. É o mercado como um todo, até agricultura, bebida, tudo ali a ENGIE fornece energia. Para o ramo têxtil, tudo precisa de energia, tudo ela fornece energia. E o outros ali, né, que também equivale a uma grande porcentagem. Aqui você consegue ver o volume de venda para clientes livres para 2020, né? Então você consegue ver aí ela vendendo 2.656 megawatts, tá? Médios aí para todos esses setores. A transmissão de energia elétrica gerada também, ela tem ali a própria energia, ela também transmite e vende, né? Algumas ela só negocia para outras transmissoras e algumas ela mesma vai lá e vende. E ela faz o transporte e distribuição também de gás natural. Além dos produtos, a ENGIE também presta serviços de eficiência energética, gerenciamento de consumo e eficiência de consumo, monitoramento e gerenciamento de energia para empresas, cidades e tudo mais. Como é que é isso, né? Você tem um monitoramento ali para você saber quanto você já gastou de energia no mês, como que tá essa questão da energia, né? Se está acabando, se não está, como que você pode economizar mais energia, ela oferece isso aí também. Gestão de contratos de fornecimento de eletricidade
eletricidade, iluminação pública, ela tem um sistema de HVAC ali, que pode ser traduzido do inglês aí como aquecimento, ventilação e ar-condicionado, ela tem um sistema de telecomunicação, segurança e mobilidade urbana, tem de tudo. Então agora, números gerais da Engie aí para você ter uma ideia. Então a Engie tem 60 usinas no total, responsável por uma capacidade instalada aí de 10.431 megawatts, distribuído em 11 usinas hidrelétricas, 4 termoelétricas, 45 complementares, mais de 2.300 funcionários, mais de 2.800 quilômetros em linha de transmissão, mais de 4.000 quilômetros em malhas de distribuição e gás natural, né? Então agora a gente vai falar aqui de controle acionário. Muito importante você saber quem seriam os seus sócios ao investir em Engie, né? Então, como a gente falou lá em cima, o que a gente chama de Engie, né, é a Engie Brasil Energia S.A., tá? É só a parte brasileira. A empresa ali é controlada por várias empresas até chegar nessa global lá, que é a controladora mesmo da Engie, né? Então o grupo Engie é um grupo franco-belga ali, resultado da fusão das empresas que eu já falei para vocês. A empresa está cotada nas bolsas de Paris e Bruxelas, né, como Engie, e ela é apresentada ali nos principais índices financeiros, né? O CAC 40, o DJ Euro Stocks ali 50, o Euronext 100, o FTSE Euro Top 100, o MSCI Europe, né? Então, dá uma olhada nesse quadro acionário aí. Você tem uma estrutura ali que vem a Engie, né, que é a empresa principal, que é dona de 99,12% da Energy International, que é dona de 68,71% da Engie Brasil Energia. E aí você vê várias outras empresas aí, que é a Engie Brasil Participações, que é essa empresa, né? Você vê ali que o tanto de empresas que ela tem, a Engie Soluções, a Energias Sustentáveis do Brasil, a Geramore Participações e Comércio de Energia ali também, a Energia Sustentável do Brasil, tem várias empresas e aí abaixo disso você vê todas as empresas que a Engie Brasil Energia controla, né? A TEG ali, a Engie Energia de Geração Solar, aí são várias empresas dentro ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas que a Engie é dona e que ainda é dona de mais um monte de empresa abaixo disso. É simplesmente uma loucura a quantidade de empresas e a quantidade de estrutura acionária. Dá uma pausa aí, dá uma olhada para você entender esse organograma que é bem complexo de você entender. Então, para você entender a composição acionária no geral da empresa que a gente controla, então, Engie Brasil Participações LTDA é dona de 68,71% desse conglomerado todo, o Banco Clássico S.A. é dono de 9,86% do conglomerado e ali no Free Float estão 21,43% das ações, que são aqui eu, você e quem mais estiver investindo na Engie, né? Se é meu sócio, comenta aí. Depois de tudo isso, você sabia tudo isso da Engie? É muito importante conhecer a empresa, né? Aí você fala, mas é muito grande, mas a gente tem que conhecer a empresa. Só essa explicação já mereceu uma inscrição aí e ainda não terminamos, né? Agora uma análise financeira ali da Engie para você entender os números dela. Então, lá no meu Instagram, @raulsena, você pode ver ali, a gente conversa muito mais sobre isso no dia a dia, mas ali vamos falar da receita líquida dela no ano de 2019, né? A gente está falando ali de 9.804.480.000 reais de faturamento, né? O lucro líquido dela ali em 2019 foi de 2.309.930.000. Não, você não leu errado, dá uma olhada nesse ROI, né? É muito grande. 33% de ROI, o ROIC 15,3%, a margem bruta 42,3%, a margem líquida 23,6%. Isso aqui para o ramo de energia. Esses números já nem precisariam de mais nem explicação do porquê que eu sou sócio de Engie, mas é importante a gente entender a cadeia inteira de produção. A cotação da Engie hoje está R$ 46,17. O PL dela, quantas vezes a empresa está sendo negociada vezes o lucro? 14,29 vezes. É um PL grande, mas não tão grande para o ramo que ela está. O PVP, então as pessoas estão pagando ali 5,07 vezes a estrutura da empresa. É uma empresa cara para o setor de energia? É, mas aí você vê um crescimento de receita nos últimos 5 anos. 14,1%. Dívida pelo patrimônio, né? 2,29 vezes. Não é uma dívida grande aí para o mercado onde ela está. Então, uma empresa simplesmente incrível. O lucro por ação, o LPA, 3,23 ali. Então, com uma ação de Engie aí, 3,23, né, o LPA, você demoraria aí 14,29 anos para recuperar o seu valor investido, que é isso que significa o PL também, né? É quantas vezes as pessoas estão pagando pelo lucro por ação ou quanto tempo você demoraria ali se você comprasse uma ação para receber o seu dinheiro de volta só com o lucro da própria empresa. Então, 14,29 anos ali, né, seria o tempo que você demoraria. Então, a dívida bruta da empresa está em 16.989.100.000. É uma dívida relevante? É grande a dívida? É, mas justamente pela capacidade da Engie de pagamento e justamente por essa previsibilidade de receita. Ninguém pode parar de consumir energia, a empresa sabe até onde ela pode se endividar, né? A dívida líquida ali de 12.189.600.000 e um patrimônio líquido de 7.430.560.000, né? Uma empresa extremamente interessante, mesmo agora durante a crise, né? Nos últimos 3 meses aí, lucro líquido de 765.710.000. Empresona tem feito investimentos muito grandes, né? Se você pegar ali
o CAPEX da empresa, que mostra o Capital Expenditure, né, que mostra quanto que a empresa tem investido, o número assusta qualquer um. Pega aqui o CAPEX da Engie 2019, a gente está falando ali de um CAPEX de 1 bilhão 166 milhões. É simplesmente assustador, né? Uma empresa que investe 1 bilhão ali, ela investe o valor de mercado de várias empresas aí só nisso. Então agora vamos aqui para as vantagens e desvantagens da Engie. Quais são as principais vantagens? Aqui no geralzão. A diversificação entre os segmentos do setor de energia, ou seja, a preocupação com o investimento em fontes renováveis. Bravo, tem. Maior produtora independente de energia do Brasil, ou seja, privada ali, não depende do governo. O know-how de um dos maiores grupos do ramo de energia elétrica do mundo, presente em 70 países. A Engie tem. Portfólio balanceado entre clientes livres e regulados, ou seja, forte atuação no comércio, no mercado de comercialização de energia e também no fornecimento básico de energia. Também tem. Integrante do novo mercado, tag along, tudo certinho. Desde que foi criado, 2005, então sempre ela integrou o novo mercado. Nunca teve ação ruim, nunca tentou ferrar com acionista. Governança corporativa top. É uma boa pagadora de dividendos no geral e tem um payout aí acima de 90% por bastante tempo, né? Apesar do número não ser aquelas delícias, porque ela, apesar de distribuir muito, ela investe muito, cresce muito e paga dividendos. Poucas empresas no mundo que são assim. E aqui a gente vem para a parte só de inovação. Pesquisa e desenvolvimento. Obrigação legal de investimento de no mínimo 1% da receita operacional líquida anual. Então ela investe pelo menos 1% em pesquisa e inovação. 1% da receita, não do lucro, né? É muita coisa. Engie Labs, em 2018, foi instalado no Brasil aí o 11º laboratório do grupo no mundo. Um laboratório para projetos de inovação aberta, disruptiva, incubação e é um fundo também de venture capital, né? Para investir aí muito mais. Desde 1998, a empresa investiu no país em torno de 184 milhões, né? Em mais de 190 projetos em 35 organizações, incluindo universidades, centro de pesquisa e empresa. Empresa que se preocupa com ciência, investe em ciência. É palmas, Engie é fera. Desvantagens da Engie, porque tudo no mundo tem problema, né? Dívida alta por conta do endividamento para financiar projetos. Olha só, o crescimento dela, 2017 ela cresceu 9,31%, 2018 29,98%, 2019 59,20%. Então cresceu muito, né? Uma ação que tem crescido muito e algumas pessoas já não gostam tanto. A Engie atua por meio de concessões de exploração de usinas. Um dos pontos negativos pode ser a não renovação dessas concessões em termos tão bons quanto os atuais, né? Ela pode acabar perdendo margem ali. Outro ponto negativo, existe uma proximidade ali desse serviço com o governo, então querendo ou não, né, se o governo cria novos impostos, cria novas dificuldades ali, a Engie acaba se lascando nesse ponto. Mas ela é empresa privada, 100% privada e é a melhor, com toda certeza, na minha opinião, a melhor elétrica do Brasil. Então, muito foda aí, uma das melhores do mundo, né? Engie merece tudo. Deixe o seu like se você gostou desse formato de vídeo, já se inscreve no canal, um beijão,